Na remota terra de Valdora, um vilarejo escondido entre montanhas imponentes e florestas densas, vivia um jovem chamado Leon. Valdora era um lugar onde a vida fluía em harmonia com a natureza, e seus habitantes viviam de maneira simples, cultivando a terra e criando animais. No entanto, enquanto todos pareciam satisfeitos com essa vida tranquila, Leon ansiava por algo mais. Desde pequeno, ele sonhava em se tornar um grande guerreiro, daqueles que as lendas falavam. Sonhava em lutar contra o mal, proteger os indefesos e ser lembrado para sempre nas histórias contadas ao redor das fogueiras. Leon não era o mais forte dos jovens de Valdora, nem o mais habilidoso com a espada, mas ele tinha algo que o distinguia, uma vontade inabalável. Era essa vontade que o fazia treinar horas a fio, mesmo quando seus músculos doíam, e seus amigos o chamavam de tolo por acreditar em seus sonhos. Leon, você nunca vai ser um guerreiro de verdade, diziam eles, rindo. Você é pequeno demais, fraco demais. Mas Leon apenas sorria e continuava a praticar. Ele sabia que o caminho para se tornar um verdadeiro guerreiro era longo e árduo, mas estava disposto a trilhar esse caminho, não importava o quão difícil fosse. Sua mãe, uma mulher sábia e bondosa, muitas vezes o observava com preocupação. Ela amava seu filho mais do que tudo e temia pelo que o futuro poderia lhe trazer. Leon, ela dizia, enquanto passava a mão carinhosamente em seus cabelos, o mundo lá fora é perigoso. Existem forças que você não pode imaginar, monstros que não podem ser derrotados apenas com uma espada. Às vezes, é preciso mais do que coragem para vencer. É preciso sabedoria. Leon sempre ouvia as palavras de sua mãe com respeito, mas em seu coração, ele sabia que precisava seguir seu próprio caminho. Ele sonhava com o dia em que partiria de Valdora para explorar o mundo, enfrentando aventuras que provariam seu valor. Esse dia, no entanto, chegou de forma inesperada. Uma manhã, quando o sol ainda mal havia despontado no horizonte, um mensageiro chegou ao vilarejo com notícias perturbadoras. Uma criatura monstruosa, vinda das profundezas das montanhas, estava destruindo tudo em seu caminho. Vilarejos vizinhos já haviam sido atacados, e muitos haviam perdido suas casas e famílias. A criatura, segundo diziam os sobreviventes, era gigantesca, com escamas negras como a noite e olhos vermelhos como o fogo. Ela era implacável e parecia invencível. O medo tomou conta de Valdora. As pessoas se reuniram na praça central, debatendo o que fazer. Alguns queriam fugir, abandonar tudo e buscar refúgio em outras terras. Outros queriam lutar, mas a verdade era que ninguém se sentia realmente capaz de enfrentar tal ameaça. Foi então que Leon, com o coração batendo forte, se apresentou. Eu vou enfrentar a criatura, ele declarou, sua voz firme e resoluta. Os aldeões se entreolharam surpresos. Alguns riram, achando que Leon estava apenas tentando se exibir. Você, disse um dos mais velhos, você é apenas um garoto. Como pretende derrotar uma criatura que nem os mais fortes guerreiros conseguiram? Leon, porém, não recuou. Não sei como farei isso, ele admitiu, mas sei que não posso ficar aqui, esperando que nosso vilarejo seja destruído. Se ninguém mais for, então eu irei. Sua mãe tentou convencê-lo a desistir, lágrimas nos olhos. Por favor, Leon, não vá, você é tudo o que tenho. Mas Leon, embora seu coração estivesse pesado, sabia que não podia voltar atrás. Eu preciso fazer isso, mãe. Preciso provar para mim mesmo que sou mais do que apenas um garoto de vilarejo. Eu voltarei, eu prometo. Com sua velha espada em punho, a mesma que ele havia usado durante anos para praticar, e um escudo que ele mesmo havia construído com madeira, Leon partiu em direção às montanhas, onde a criatura supostamente vivia. A jornada foi longa e árdua. As montanhas eram traiçoeiras, com penhascos íngremes e trilhas quase intransitáveis. O frio era cortante e a solidão era sua única companhia. Durante a noite, ele acampava sob as estrelas, tentando descansar, mas seus sonhos eram assombrados por visões da criatura que ele sabia que teria que enfrentar. Muitas vezes, o medo tentou dominá-lo. Ele se perguntava se realmente poderia vencer. Ele, que nunca havia lutado uma batalha real, que nunca havia enfrentado um inimigo mortal. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, ele se lembrava das palavras de sua mãe sobre coragem e sabedoria, e isso lhe dava forças para continuar. Finalmente, após dias de viagem, Leon avistou uma caverna gigantesca na base de uma montanha. O ar ao redor era pesado, e havia um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo som distante de água pingando. Ele soube, sem sombra de dúvida, que havia encontrado o covil da criatura. Antes de entrar, Leon parou por um momento e fechou os olhos, respirando fundo. Ele sabia que aquela poderia ser sua última batalha,
mas também sabia que não podia recuar. Com um último olhar para o céu, ele entrou na caverna. O interior era escuro e úmido, com o chão coberto de pedras afiadas. A cada passo, Leon sentia o medo crescendo dentro dele, mas ele o empurrou para longe, focando-se em sua missão. Ele andou por um longo corredor, até que finalmente avistou a criatura. Ela era ainda mais terrível do que os relatos descreviam. Era gigantesca, com escamas negras que refletiam a pouca luz da caverna. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fúria insana e suas garras, tão afiadas quanto espadas, rasgavam o chão enquanto ela se movia. Ao ver Leon, a criatura soltou um rugido que fez as paredes da caverna tremerem. Por um momento, Leon sentiu o terror o paralisar, mas então ele se lembrou de sua promessa, de por que estava ali. Com toda a coragem que possuía, ele ergueu sua espada e avançou. A batalha que se seguiu foi feroz e brutal. A criatura atacava com força imensa, tentando esmagá-lo com suas garras. Leon, apesar de sua inexperiência, se movia com agilidade, esquivando-se dos golpes e tentando encontrar uma brecha. Mas a criatura era rápida e poderosa. A cada golpe, ele sentia seu corpo enfraquecer, suas forças se esvaírem. Mas, em sua mente, apenas uma coisa importava. Ele não podia desistir. Em meio à luta, Leon percebeu algo. A criatura, embora poderosa, era desajeitada em espaços confinados. Ela dependia de sua força bruta, mas não tinha a inteligência de um guerreiro. Usando isso a seu favor, Leon começou a conduzi-la para uma parte mais estreita da caverna, onde seus movimentos ficariam limitados. Mesmo assim, a batalha estava longe de ser vencida. Em um momento de descuido, a criatura conseguiu derrubá-lo. Seu escudo de madeira foi despedaçado e sua espada caiu de suas mãos. Leon sentiu a dor rasgar seu corpo e, por um momento, o desespero o tomou. Estava acabado, seria ali o fim de sua jornada, mas então, como um relâmpago, algo acendeu dentro dele. Ele se lembrou de todas as vezes que havia treinado, de todas as vezes que havia sido ridicularizado, mas ainda assim persistiu. Lembrou-se de sua mãe, de Valdora, das pessoas que contavam com ele e, mais do que tudo, lembrou-se de sua promessa. Com um esforço sobre-humano, Leon se levantou, sangrando, ferido, mas determinado. Com as mãos nuas, ele recuperou sua espada e se preparou para o ataque final. Ele sabia que tinha apenas uma chance. Observando a criatura, ele notou uma pequena fenda entre as escamas, uma fraqueza que poderia ser sua salvação. Com um grito de pura determinação, Leon atacou. Ele saltou sobre a criatura, mirou na fenda e com todas as suas forças cravou a espada. A criatura rugiu em agonia, seu corpo contorcendo-se enquanto tentava resistir, mas o golpe de Leon foi preciso. A criatura caiu, derrotada. Por um momento, Leon ficou ali, respirando pesadamente, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Ele havia vencido. A criatura estava morta. A ameaça que pairava sobre Valdora havia sido eliminada, mas a vitória teve um preço. Leon estava exausto, ferido, mal conseguindo se manter de pé. Com o coração pesado, mas cheio de orgulho, Leon começou a longa jornada de volta para casa. A cada passo, ele sentia a dor em seus músculos e ossos, mas nada podia diminuir sua determinação. Ele havia enfrentado seus maiores medos e saído vitorioso. Ele havia provado para si mesmo que era mais do que apenas um garoto de vilarejo. Quando finalmente chegou a Valdora, o sol estava se pondo no horizonte. Os aldeões o receberam como um herói. As pessoas que antes riam dele agora o aplaudiam e o admiravam. Eles o chamaram de o guerreiro que nunca desistiu. Mas Leon, com humildade, lembrou a todos que sua vitória não foi apenas por sua força ou habilidade, mas por sua determinação de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Os dias que se seguiram foram de celebração. Valdora estava em festa e Leon foi homenageado de todas as maneiras possíveis. Mas para ele, o maior presente foi o olhar de orgulho nos olhos de sua mãe. Ela sabia que, apesar de todas as suas preocupações, Leon havia se tornado o guerreiro que sempre sonhara. Mas a história de Leon não terminou ali. Ele continuou a treinar, a se preparar para novos desafios. Ele sabia que, em algum lugar, novas ameaças poderiam surgir e ele queria estar
estar pronto. Sua jornada o levou a lugares distantes, onde enfrentou novos inimigos, fez alianças inesperadas e descobriu mais sobre si mesmo do que jamais imaginou. Em uma dessas jornadas, Leon encontrou um mentor, um velho guerreiro que havia vivido muitas batalhas e aprendido valiosas lições. Esse mentor ensinou a Leon que a verdadeira força de um guerreiro não está apenas em seus músculos ou em sua habilidade com a espada, mas em seu coração e mente. Ele aprendeu sobre estratégia, sobre paciência, sobre a importância de conhecer a si mesmo antes de enfrentar qualquer inimigo. Com o tempo, Leon se tornou um guerreiro respeitado não apenas em Valdora, mas em todos os reinos ao redor. Sua fama se espalhou e ele foi chamado para ajudar em batalhas, para resolver conflitos e até para treinar novos guerreiros. Mas, apesar de tudo, Leon nunca esqueceu suas raízes. Ele sempre voltava para Valdora, para o pequeno vilarejo onde tudo começou, para o lugar que sempre seria seu verdadeiro lar. Um dia, anos depois de sua primeira grande batalha, Leon foi chamado para uma missão que o levou de volta às montanhas, onde enfrentou a criatura. Desta vez, ele não estava sozinho. Outros guerreiros, que o haviam seguido e aprendido com ele, estavam a seu lado. Juntos, eles enfrentaram novos desafios. Mas agora, Leon estava mais preparado do que nunca. Ao retornar a Valdora após essa missão, Leon percebeu algo. Ele não era mais o jovem que sonhava em se tornar um guerreiro. Ele havia se tornado um guerreiro em todos os sentidos da palavra. E mais importante, ele havia se tornado um líder, alguém em quem outros podiam confiar. Mas Leon nunca deixou que a fama ou o poder subissem a cabeça. Ele sabia que no final, o que realmente importava era a determinação, a coragem e o amor pelo seu povo. E foi isso que ele continuou a fazer: proteger aqueles que precisavam, enfrentar os desafios com coragem e nunca, nunca desistir.